Muito boa tarde a todos que nos acompanham pelo Facebook do Portal A Rede. A gente está aqui nessa sexta-feira para seguir a nossa série de debates com os candidatos a prefeito em Ponta Grossa. Nessa sexta a gente está com o candidato pelo PPL, Leandro Soares Machado. Leandro, seja muito bem-vindo. Só para relembrar vocês, essa é a terceira entrevista que a gente faz com os candidatos a prefeito. Na primeira entrevista a gente entrevistou o candidato Júlio Killer. Na sexta-feira passada a gente já conversou também com o professor Sérgio Gadini e agora nessa sexta com o Leandro Soares Machado. Na terça-feira que vem a gente também continua a série de debates com os vice-candidatos a prefeito. Então na terça-feira a gente tem aqui a presença da Adriane Lopes, que é a candidata a vice-prefeito junto com o Leandro. Na próxima sexta a gente entrevista o Aliel Machado e na última sexta-feira, fechando a série de debates, a gente vai conversar com o Marcelo Rangel. Eu vou passar a palavra para o Afonso, que tem uns recados antes da gente começar o nosso debate aqui. Afonso, fique à vontade. Muito boa tarde a todos os internautas do Portal A Rede. A gente inicia agora mais uma transmissão aqui com outro prefeiturável, Leandro Soares, candidato do PPL ao cargo de prefeito aqui em Ponta Grossa em 2016. Na edição de hoje, o Jornal da Manhã traz uma informação preocupante a respeito do aqui em Ponta Grossa, que é o cancelamento de títulos eleitorais. Só após a biometria foram 25 mil títulos cancelados aqui em Ponta Grossa, totalizando um total de 38 mil cadastros eleitorais cancelados aqui no município. Estão impedidas de votar em 2016. Além disso, também, na próxima quinta-feira, o Jornal da Manhã dá continuidade à série Debates. Tem discutido junto aos candidatos temas relevantes aqui para a eleição no município. Foram discutidos temas de transporte e de segurança pública. Bom, a gente vai dar início aqui à nossa conversa com o Leandro Soares. Leandro, seja muito bem-vindo à nossa redação. E a gente quer começar a conversa contigo perguntando o que te motiva a participar, a disputar o cargo de prefeito. Primeiramente, boa tarde a todos que nos acompanham. É muito importante essa participação jornalística o envolvimento com a comunidade, porque tem muita gente lá fora que quer saber as propostas e nós estamos aqui hoje para apresentar. A minha participação na vida político-partidária surgiu já no ano 2015, onde a primeira agremiação eu participar foi o Partido Pátria Livre. Me afeiçoei com o partido, entrei de cabeça mesmo, vesti a camisa, comecei a suar a camisa com os patriotas, filiamos mais de 130 pessoas aqui em Ponta Grossa. Foi um pouco meio difícil no início, mas no ano de 2016 já assumi a presidência do partido, já me tornei membro da estadual e da nacional do partido e hoje, com muita honra, estou representando os nossos patriotas, toda a população pontagrossense aqui hoje, como candidato a prefeito. A minha motivação se deu pela minha indignidade. Eu fiquei muito indignado com a situação da corrupção. Então, a corrupção hoje instalou no país de tal forma, e para combater isso, eu acredito que o jovem ele pode sair, ele pode expressar os seus ideais, todo mundo pode estar aqui onde eu estou hoje como candidato a prefeito. Então, foi por isso que eu acabei aceitando esse convite, dos meus filiados e depois, posteriormente, candidatos a vereadores, em assumir esse compromisso. Posteriormente, veio a Adriane Lopes, que era candidata a vereadora, agora nossa vice. Então, mulheres também venham caminhar conosco. Temos 54 propostas e hoje vamos mostrar aqui ao vivo. Candidato, durante esse período eleitoral, dá para perceber uma participação, um envolvimento de todo o partido, do vice-candidato, com a comunidade. Como que está sendo esse trabalho feito com o pessoal em bairros? Como que está funcionando tudo isso? Realmente, a minha participação comunitária ela já vem de longa data, né? Já participo já a partir de 2012, 2013 já de vários movimentos sociais, como eu sou coordenador da Federação Brasileira de Direitos Humanos, vice-presidente no Conselho Municipal de Saúde, presidente no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, presidente da Associação de Moradores. Então a minha vida comunitária ela tem uma extensão muito grande. Extensão essa que surgiu em 54 propostas, vivendo o dia a dia, a realidade, sabendo as dificuldades. Por nós sermos membros da comunidade,
estamos aqui para representar ela. Essa comunidade que até então está invisível ao poder público, isso a nível estadual, municipal, estadual e federal. Estamos aqui para realmente apresentar as propostas, difundir essa parceria entre poder público e comunidade, que é isso que a gente quer, esse encaixe perfeito, né? Somente é assim que a gente vai conseguir ter uma gestão de governo. Candidato, obrigado pela resposta. A gente lembra aos internautas do Portal A Rede, quem quiser conversar com o Leandro, pode comentar aqui, enviar uma pergunta ao candidato, que na medida do possível a gente vai repassar essa questão. Leandro, essa é a sua primeira disputa para um cargo eletivo. No entanto, você tem uma experiência no chamado terceiro setor. Você considera que tem experiência suficiente para disputar já de cara o cargo de prefeito de Ponta Grossa? Como é que você encara essa questão? É da seguinte forma, a preparação para uma vida ela é contínua, né? Então, desde o seu nascimento até a sua morte. Então, hoje eu tenho 25 anos, realmente tenho experiência com comunidade, tenho uma experiência comunitária por viver os dias a dia com a comunidade e também saber as dificuldades que eu encontro no acesso ao serviço. Tenho sim capacidade e conto com a parceria da comunidade para nós fazermos uma gestão eficaz. Porque não adianta o ente público ser altamente eficaz, altamente capacitado, de ter prêmios internacionais e não trabalhar com a comunidade. E somente a comunidade vai saber discutir as dificuldades da comunidade, outra pessoa não vai saber. Então, por isso que hoje eu me apresento. Data prefeito. Obrigado, candidato. Eu vou abrir aqui com uma pergunta dos internautas. Tiago Souza mandou aqui pra gente. Leandro, com 54 propostas, você acha que consegue melhorar Ponta Grossa? Através de uma parceria com a comunidade, de uma junção junto com a comunidade, conseguimos sim. Temos 54 propostas, é claro. São propostas que iniciam com 54, mas vão muito mais além, porque já inicia na sua abertura lá, dizendo que nós temos 54 propostas, mas que não é um plano acabado. É um plano que vai ser sim discutido com a comunidade. Realmente é um plano que ainda vai gerar frutos. Essa é uma semente, são 54 sementes ali a serem plantadas. É claro, elas vão germinar, vão produzir frutos e através desses frutos que serão produzidos, vão ter muito mais propostas. E trabalhando com o interesse e a realidade da comunidade, pois só ela que vai conseguir irrigar essas 54 propostas, fazer germinar e fazer dar fruto. Obrigado, Leandro. Candidato, você começou o seu discurso falando que entrou para a vida política indignado com os escândalos de corrupção, que se espalham desde a esfera municipal, esfera estadual, também a esfera nacional. Quero saber pontualmente da sua parte qual que é a proposta do Partido Pátria Livre para acabar ou conter, diminuir, combater os escândalos de corrupção aqui em Ponta Grossa, no município. Primeiramente, nosso governo não vai ter escândalos. Por quê? Porque toda a má-fé praticada por um ente público ou até mesmo um crime de improbidade será penalizado. Que corrupção é crime, volto a dizer, e no nosso governo isso não vai existir. E se existir, vai ser penalizado no que tange a lei. Não vai ficar se postergando, dando prazo. Vai ser, encarou um caso de improbidade administrativa, aquele agente, aquele servidor, até mesmo eu, vou ser afastado do cargo para assim discutir. Porque hoje nós temos uma questão do seguinte, até que se comprove que aquele agente público cometeu ou não um ato ilícito, ele pode até acabar ocultando provas, o que acaba dificultando tanto para o judiciário, tanto para a comunidade, porque acaba não entendendo e realmente o crime acaba se estendendo. Obrigado, candidato. Só para finalizar essa questão, então, foi conversado bastante sobre o trabalho junto com a comunidade. O que você vem ouvindo deles durante esse período eleitoral, essa campanha que você está fazendo? Quais são os maiores anseios que o pessoal vem repassando para você, vem pedindo? O que eles estão conversando, discutindo com você? Certo. Primeiramente, algumas senhoras, senhores já, comunidade mais periférica, acabam vendo num jovem de 25 anos uma esperança. Por quê? Porque eu vejo no olhar de pessoas já de idade já avançada, seus 50, 60 anos, que não são jovens também, e eles falam assim: Leandro, eu queria muito que o meu filho, o meu neto estivesse discutindo a cidade, estivesse discutindo os problemas da minha casa. Hoje ele se encontra no mundo da criminalidade, no mundo das drogas, e eu acredito na juventude, então eu vou acreditar em você. Essa é a principal questão que eu ouço
sobre o meu respeito. Em respeito a anseios da comunidade, esse descaso do poder público com a comunidade. O que é esse descaso? Não entender a realidade. Criar uma série de normas, leis ou até mesmo obras que não são de interesse social. E quando criam, às vezes não é o esperado, acabam se estendendo, como a gente tem o Arena ali, que nunca se sabe qual foi a finalidade, mas não é posto em prática. Então, o nosso plano de governo vai ser não só um plano, mas sim uma proposta de ação. Vamos começar a ouvir e coletar essas informações juntamente com a comunidade para produzir o melhor bem-estar para a comunidade, porque só através de ouvir e pôr em prática o que é o ouvido da comunidade que a gente consegue. É claro, a comunidade reclama de segurança, saúde, educação. Então, hoje, a gente tem ali propostas que vêm ao encontro de todas essas questões. Mas, é claro, a partir de ouvir e pôr em prática, a gente vai conseguir produzir efeitos dentro da comunidade. Obrigado, candidato. A gente vai dar continuidade agora às perguntas dos internautas. Eu vou passar para o senhor a pergunta da Catway. Vou ler na íntegra, é uma pergunta sobre segurança pública. Ponta Grossa está passando por um período de muitos crimes e muita violência. O que você, candidato, pretende fazer para melhorar a segurança pública? Fique à vontade, candidato. Ok. Eu participei de um grupo que se chamava Conselho Comunitário de Segurança. E eu pude ter uma experiência muito grande através do meio comunitário no que tange a segurança. Por quê? Porque lá eles dialogavam, tinham um plano de ação no que tange a segurança. Como que eles faziam para... O CONSEG é uma entidade sem fins lucrativos, que é a comunitária, e como é que eles faziam? A partir do diálogo com a comunidade. Depois disso, presidente das associações de moradores começaram a criar grupos no WhatsApp, que é onde, por exemplo, você sai da sua casa e ela fica sem ninguém para tomar conta, né? E o seu vizinho, às vezes, acaba vendo um crime acontecendo e tal, e não toma nenhuma ação. É claro, nós não queremos que a comunidade tome nenhum tipo de ação repressora àquele meliante, porque não se sabe se ele está armado nem nada, mas é claro, onde a gente tem uma segurança comunitária, onde a própria comunidade ela consegue trabalhar ali num diálogo entre a própria vizinhança, a gente consegue produzir muitos resultados. Hoje nós temos uma guarda municipal que está muito bem abastecida, muito bem equipada e até pode-se dizer equipada mais do que alguns órgãos como Polícia Militar e Polícia Civil. Só que a gente quer que essa guarda municipal esteja em espaços públicos. Por quê? Porque a gente tem CMEs, tem escolas, temos locais públicos. Hoje, por exemplo, eu estive no Parque Margarita Manzini. Lá, por exemplo, era importante ter um agente público para fazer segurança. A gente viu a depredação do banheiro que está lá totalmente quebrado, totalmente abandonado, onde pode ser alvo de crime. E, claro, a partir do nosso governo, a gente vai cobrar muito do governo do Estado, porque hoje a Polícia Militar faz um excelente trabalho, só que acaba acontecendo uma grande baixa de viaturas. Então, hoje a gente tem várias viaturas baixadas e que algumas já estão prontas para o uso, só que as empresas não têm o pagamento, o que acaba inviabilizando a utilização dessas viaturas. Mas sim, como que a gente consegue planejar uma segurança pública? Através da participação comunitária para a localidade, tendo uma guarda especializada, que é a Guarda Municipal, especializadas para atender patrimônio público, a valorização da Polícia Militar através de cobrança do governo estadual e também da Polícia Civil. Então, só através dessa comunicação de cobrança, realmente, do governo do Estado, que a gente vai conseguir mudar a Ponta Grossa. Porque um gestor público municipal, o que ele se limita? No que tange ao nível municipal. No municipal, o que eu proponho? Pôr a guarda municipal em espaços públicos. Guarda essa que tem pessoas altamente capacitadas, eu conheço vários guardas municipais, sei do trabalho deles, sei da vida digna que vivem. Então, nós queremos colocar aquele cidadão de bem, aquele que prestou um concurso público para estar lá no equipamento público para ele não ficar desguarnecido. Esses dias eu estive acompanhando no Jornal da Manhã, que foi o seguinte, tínhamos unidades de saúde sendo alvo de pedras, de vandalismo. Então isso nós não queremos. Nós queremos o seguinte, que ter um guarda municipal no espaço público, ele pode também reprimir. Por exemplo, se a gente tiver, pelo menos no horário de expediente, um guarda municipal numa unidade de saúde, ele já consegue coibir uma série de criminalidades em volta ali da própria comunidade, da vila, do bairro, assim por diante. Candidato, obrigado. Eu vou ler a pergunta de um internauta aqui e vou complementar ela também com mais um assunto. Tiago Souza, ele pergunta aqui, em relação ao transporte público, que tanto se fala em abrir a tal caixa preta, qual sua proposta e posição em relação a isso?
Eu quero estender, quero perguntar para o senhor também, como o senhor vê a questão de uma única empresa atuando no transporte público em Ponta Grossa, esse monopólio? Certo, muito se fala sobre transporte público, mas pouco se vive na prática. Eu sou, sim, usuário do transporte público, não só para trabalhar, mas para deslocamento. O que eu encontro? Uma série de dificuldades. No horário de pico, superlotação, eu faço 2 graduações, né, Direito e Publicidade, então a minha graduação à noite é lá no Jardim Paraíso. Para mim pegar um ônibus do Terminal Central até o Jardim Paraíso, eu perco quase 3 a 4 ônibus. Por quê? Porque o ônibus superlota o que vai do Central para o Varanas, e quando eu chego lá eu acabo perdendo o meu ônibus que é do Jardim Paraíso. Como que a gente consegue trabalhar com essa questão que tange também mobilidade urbana? Criando rotas alternativas. Por exemplo, não queremos mais ter que passar muitas das vezes pelo terminal central, queremos a descentralização, a emancipação dos bairros. Como que a gente faz isso? Através do anel de integração, onde é que a gente tem rotas alternativas para conseguir, sim, deslocar essa movimentação. Hoje, nós temos a cada 2 habitantes, um carro. Então, isso dá mais de 150 mil carros hoje em Ponta Grossa, sem falar os carros que vêm de passagem. Isso acaba influindo muito no trânsito e influindo também na questão do transporte coletivo. Sobre a questão de monopólio, muito se diz sobre monopólio. Monopólio é só quando apenas uma empresa ela se submete ao contrato. Não. O que acontece? Foi criado mecanismos e meios para que realmente beneficiasse apenas uma empresa. Então, o que hoje tem que ter uma empresa? Uma empresa tem que ter um pátio para assumir Ponta Grossa, tem que ter um número X de veículos. O que a gente quer? A gente quer emancipar Ponta Grossa. Criar, por exemplo, que nem eu morei uma oportunidade em Santos, e lá tinha peruas, vans, outros meios alternativos de transporte público municipal. Por exemplo, por que só ter ônibus em Ponta Grossa? Será que uma lotação ou uma van não pode criar um transporte alternativo? Também se fala muito na questão dos ciclistas. Os ciclistas hoje não têm um local para eles conseguirem trabalhar, para eles conseguirem se transportar da sua residência até o trabalho ou até mesmo para passeio. Temos, sim, um planejamento para a inclusão de faixas alternativas para os ciclistas e pensando em contrato da atual Viação Campos Gerais, vamos auditar esse contrato, vamos rever, porque um contrato que é 10 anos é uma segurança para a empresa, mas é uma insegurança para o usuário, que hoje paga sua passagem e não se sabe muito bem os destinos. É claro, hoje a aviação ela tem um portal da transparência e tal, mas o que a gente precisa mais? Que o poder público seja ainda mais transparente no seu agir. De que maneira? Auditando sempre as empresas concessionárias ou prestadores de serviço no que tange a serviço público. Então, sim, temos propostas, temos a auditoria e também a fiscalização hoje do atual contrato do transporte público municipal e também essa criação de rotas alternativas. Por quê? Porque, por exemplo, hoje um trabalhador, um pai de família que vai do seu trabalho e tem que se deslocar até a região do Varanas e seu trabalho em oficina, às vezes tem que pegar um ônibus até o central e do central até oficinas ou aonde ele vai. O que a gente quer? A gente quer meios e rotas alternativas que tanto se possa se transitar com o ônibus e também com os carros. Para a questão de ônibus, temos uma proposta, sim, foi elaborado juntamente com a comunidade, que será, por exemplo, a criação de uma linha específica para equipamentos públicos. Então, já estive acompanhando outros municípios que têm o seguinte: um ônibus que ele passa na prefeitura, pronto-socorro, cartório, nessas rotas alternativas onde é de grande circulação e de necessidade pública. Então, a gente vai, claro, através de um planejamento e ouvir a comunidade, entender, por exemplo, que nem eu sou morador lá da Marina, entender se aquela rota é adequada. Por que o ônibus sempre tem que passar pela Avenida Vicente Machado e ele não pode passar ali pela Praça Marechal Teodoro? Então vamos criar rotas alternativas que é onde a gente tenha o acesso ao ônibus, até mesmo na região central, em outras rotas. Por quê? Na antiga unidade ali do Jornal da Manhã, embarcava ali na frente do Bradesco, só descia no terminal central. Agora pense, como que a gente vai fazer uma inclusão plena de uma pessoa com deficiência, ou até mesmo o idoso, ter que se deslocar do Bradesco até lá embaixo para conseguir pegar um ônibus para sua residência? Não, isso está errado. A gente vai ter que criar rotas alternativas para que esse ônibus, esse transporte coletivo passe e passe adequado. Tanto atenda a pessoa com deficiência, porque hoje a gente tem que ter uma capacitação do cobrador, do motorista, para ter uma boa receptividade. De repente entra
uma pessoa com deficiência visual ou com algum tipo de transtorno, e aquela pessoa que esteja prestando aquele serviço, ela tem que ter uma certa recepção daquela pessoa, porque de repente, que nem eu acompanhei em muitos casos, às vezes uma pessoa com deficiência, às vezes desce do ônibus e às vezes fica perdida. Por quê? Porque às vezes não desceu no ponto onde ele foi programado, porque a pessoa com deficiência, em algumas situações, como é o caso da deficiência visual, ele é programado para descer naquele local. Se ele desce em outro ponto, que é o que acontece no setor de desembarque, que ele não desembarca no seu próprio ponto, isso gera uma confusão, ele não consegue se achar e às vezes tem que se encontrar uma pessoa de bem, pode auxiliar ele, se encontrar uma pessoa com uma má fé, pode ensinar um caminho ou até mesmo ter motivo de piada. Isso nós não queremos, queremos a inclusão plena, um transporte coletivo adequado, e eu como usuário sei as dificuldades. Muito se fala em gestão pública, mas dificilmente se vê um ente público utilizando um transporte coletivo e se utilizando dos equipamentos públicos. Eles iam ver a realidade e a dificuldade da comunidade. Obrigado, candidato, pela resposta. Para quem começou a acompanhar agora, hoje nós estamos aqui com o candidato do PPL ao cargo de prefeito, Leandro Soares, e os internautas que quiserem dar questionamentos podem fazer comentários no vídeo aqui. Na medida do possível, a gente vai repassar questionamentos ao Leandro. Leandro, eu queria retroceder um pouquinho na conversa e pedir para que você apresentasse o PPL. Essa é a primeira eleição que o partido lança candidato, que o partido de fato participa aqui em Ponta Grossa. O que é o PPL? O que o PPL planeja e almeja na política brasileira? Certo. O PPL veio de uma junção de movimentos sociais, desde movimentos revolucionários, como era o MR8, outros movimentos, que ele foi surgindo essa construção de um partido. Porque como eu me identifiquei por causa disso, o partido surgiu a partir de movimentações sociais e se tornou um ente político partidário. Ele começou a questionar o sistema e também apresentar soluções para esse sistema. Então, o partido, tivemos coletas de assinatura em 2010, 2011, para o surgimento do partido. Em 2012, tivemos a grata satisfação de ter em Cascavel já um vereador aqui no Paraná eleito, que é o Márcio Pacheco. Em 2014 ele se candidata a deputado estadual e a gente começa a ter amplitude já do partido. Eu pude acompanhar algumas trajetórias do partido, não como filiado, mas como simpatizante, e pude construir e aprender muito na minha vida político-partidário com o partido. Por quê? Porque o nome Pátria Livre, porque ele parte do pressuposto que todo cidadão ele tem vez e voz, ele pode ser representado, ele pode se representar e ele também pode contrariar o sistema. É assim que é a filosofia do partido Pátria Livre. Ele não limita nem os seus filiados, por exemplo. Muito me questionam porque, mas como é que você sai com uma sigla partidária, sem coligação, com chapa pura? Eu falei, não, o PPL tem nome e sobrenome, ele não é partido para ser caudatário, entrar na condição de coligação. Fomos, sim, procurados e também procuramos outros partidos que tinham a mesma filosofia que a nós, mas por situações pessoais e até mesmo no que tange a próprios grupos, eles acabaram se predispondo para outros grupos. Mas hoje o PPL, o Partido Pátria Livre, a nível nacional. Pretendemos sim, agora em 2017, já assumir a Prefeitura de Ponta Grossa. Temos quadro suficiente para isso, até de prefeito, a minha vice é do próprio partido. Os 11 vereadores que a gente apresenta hoje, ontem acabei inserindo mais uma vereadora, a Paola, então temos 12 vereadores e eu a prefeito. A proposta do PPL é muito simples, um partido Pátria Livre, um partido onde todo cidadão tenha vez e voz. É isso que se resume. Candidato, só para fechar essa discussão, então o senhor disse que foi procurado até por algumas coligações, outros candidatos, enfim, e acabou não concretizando essa parceria. Quem te procurou? Na verdade, a gente tem uma informação que você teria começado a negociar com o Júlio Killer, queria realmente, se eu estiver falando alguma besteira, que o senhor me corrija, teria começado a conversar com o senhor Júlio Killer. Até que ponto foi essa conversa? Por que não andou? Queria que o senhor abrisse um pouco mais a respeito dessa negociação. Perfeito. A questão foi o seguinte, alguns grupos partidários até veio procurar, porque eu sou presidente do partido, isso me dá uma autonomia maior, porque se eu não fosse presidente, talvez nem aqui eu estaria, porque a gente tem uma influência muito grande hoje da política. Então a gente viu a votação no Senado e percebeu que a questão política ela é muito estratégica. Então tem alguns grupos já oligárquicos
eu chamo de dinastias, que eles acabam sumindo o poder e não querem mais sair do poder. Então, o que aconteceu? Alguns grupos vieram me procurar, mas não tinham o mesmo ideal do nosso partido, do que eu como pessoa tinha. Vieram nos procurar, não, sai candidato a vereador, isso e aquilo. Eu falei, não, nós temos quadro suficiente. Por que eu, um acadêmico de direito, um acadêmico de publicidade, um trabalhador que sou microempreendedor individual, por que eu não posso estar também discutindo? Não, mas veja bem a questão de recurso, isso e aquilo. O que acabou combinando? Uma das ligações com a assessoria do Júlio acabou me ligando e me fez a proposta que eu, até em conversa pessoalmente com ele, que eu acabasse renunciando à minha pré-candidatura a prefeito e entrasse como vereador para compor uma chapa dos pepelistas, dos patriotas, para compor com a bancada do PMB. Nós entendemos que isso já era ponto superado no nosso grupo, até porque não fui eu que escolhi ser candidato, foi o meu grupo que veio, depois que eu organizei eles, os grupos dos pré-candidatos a vereadores, e falaram assim, Leandro, a gente sente a necessidade de ter alguém nosso também nos representando, porque a gente chega dos mesmos, é sempre os mesmos, e quando não são os mesmos, outros com os vícios dos mesmos. Então isso nós não queremos. Foi quando eu aceitei o convite, campei essa proposta, saí candidato, e aqui estou defendendo o Partido Pátria Livre, é claro, sem menosprezar nenhum outro partido, mas é claro, nós temos nome e sobrenome e saímos com chapa pura. Chapa pura é que não aceita, não é que não aceita, é que não participa de coligação, não acredita que a política seja um balcão de negócio e propõe quadros suficientes. Eu acredito que se todo partido em 2018 apresentasse candidatos, Ponta Grossa, o Paraná e o Brasil seria diferente. Por quê? Porque você tendo ideologia, princípios e caráter, você pode estar aqui, como eu estou, representando a minha sigla e representando a minha cidade e o meu país para promover a comunidade a um patamar mais humano. É isso que nós queremos. Bacana, candidato, agradeço a resposta. Vou voltar com as questões dos internautas. Vou primeiro fazer 2 questionamentos, na seguida do primeiro um, depois o outro. Primeiro do nosso colega jornalista Gustavo Dornelles, vou ler na íntegra também. Quais são as motivações políticas do Leandro? Quais são as suas motivações? Você almeja ser político de carreira? E o fato do PPL lançar chapa pura na proporcional não diminui a possibilidade de eleger um representante na Câmara? Na questão de chapa pura, a gente se sente um tanto quanto comprometido. Por quê? Porque hoje o máximo era 35 e devido a uma série de questões e tais, até pessoais de alguns candidatos, que não conseguiram sair como pré-candidatos. A legislação um pouco mudou, ficou para 6 meses, mesmo assim a gente encontrou algumas dificuldades, mas temos sim quadro suficiente. Temos hoje 12 candidatos para representar muito bem Ponta Grossa, acreditamos na participação popular e através disso vamos investir, vamos ter lá, não só, e mostrar que hoje a política, mesmo com 12, mesmo com 2, com 3, ela pode ser representada. Porque hoje eu sou um presidente de partido e candidato a prefeito, onde a minha vista também é do meu partido, mostrando essa autonomia e essa independência. Isso que todo mundo saiu à rua, que queria, que manifestou, que queria o bem-estar, que queria isso, que queria aquilo. E cadê esses representantes do bem-estar social? Cadê esses manifestantes? Eu estou aqui, sim, para representar Ponta Grossa, acredito num planejamento de governo. E sim, claro, precisamos do número suficiente de 7.000 a 8.000 votos para eleger um candidato a vereador, mas temos o quadro suficiente, vamos buscar no meio popular, temos o João Merce, que é liderança comunitária, o Sandro Alão, o professor Sandro do Dinâmico, temos a Thalita, temos uma série de candidatos, temos o Eduardo Carvalho do Clube de Dança, a Divanir do Grupo de Idosos, então temos quadro suficiente sim para compor a bancada da Câmara de Vereadores. Sobre se eu sou um político de carreira, nem político eu sou uma liderança comunitária, eu venho do meio social. O que me fez eu promover para estar sentado aqui foi a indignação, a não ser acomodado, a ver hoje muitos empresários, microempresários como eu, fechando as portas porque não tem condição de pagar um aluguel de R$2.000 para ter uma infraestrutura no centro. Por quê? Porque no bairro não tem participação, não tem movimentação. Ruas sem asfaltos, sem acesso até mesmo do poder público, o que acaba ficando desinteressante até o morador ali que é vizinho comprar ali e vem no centro, e quando chega no centro vê uma série de lojas, uma série de serviços sendo fechado porque não conseguem manter não só a carga tributária, mas também até um aluguel. Então não, eu não sou um político de carreira, sou sim
membro da comunidade, aqui para representar vocês e vamos sim discutir a cidade. Eu não sou político de carreira, também não tenho esse interesse. Quero sim promover a cidade, Paraná e o Brasil para um patamar muito melhor do que hoje ele está. Sim, se tivermos que ser representados cada vez pelo PPL ou por outra sigla partidária para sim discutir, lá eu estarei, porque eu não me conformo de ser sempre os mesmos ou, quando não é os mesmos, com os vícios dos mesmos, com autoritarismos, com remanejamento de pessoal e tal, não. Queremos uma política comunitária e que vise o bem-estar social, o bem-estar da comunidade em primeiro lugar. Candidato, só voltando à questão do transporte, o senhor comentou a respeito de ciclovias. Eu queria saber quais são as propostas, o que já foi estudado sobre ciclovias pelo seu partido, enfim. E também se foi levado em consideração a questão geográfica de Ponta Grossa. Então, foi levado não só em consideração a questão geográfica de Ponta Grossa, porque se fosse levado não teria nada em Ponta Grossa, porque é só relevo, é o Planalto. E o que acontece? Hoje a gente tem espaços que aonde seriam ciclovias ou até mesmo ciclofaixas que estão abandonados. Tínhamos anteriormente uma proposta de um super parque em Ponta Grossa com ciclovias em volta e hoje a gente vê abandonado. Então hoje o que a gente quer? A gente quer entender, a gente quer chamar os ciclistas e de repente, quem sabe que será aqui do Paraíso até Itacoca ou uma outra região, ter uma ciclovia. Hoje os ciclistas andam ali em meio ao tráfego de caminhões, até mesmo de carros que andam em alta velocidade, até pela falta de sinalização que tem muito da via entre aqui a parte central de Ponta Grossa até os distritos, e queremos sim, vamos discutir com os ciclistas qual que é a realidade deles e o que eles querem, porque não adianta a gente jogar para eles um monte de estudo técnico, isso não dá para fazer, não, isso dá para ser pensado, isso dá para ser discutido, vamos querer a opinião dos ciclistas, que eles venham, ou nós vamos ao encontro deles, eles venham nos procurar, para assim, estudar uma maneira, talvez não precisa ser em Ponta Grossa inteira ciclofaixas ou ciclovias, mas podemos sim ter em pequenos pontos, por exemplo, se a gente tiver de um bairro a outro uma ciclovia, uma ciclofaixa, a gente já começa a pregar uma cultura, já começa o trabalhador podendo utilizar aquela via e também aquele que está para um esporte, alguma coisa. Por exemplo, eu morei em outras cidades que é onde eu pude conhecer a realidade, que a pessoa não usa só para o esporte, não usa só para o trabalho, ela usa também para um passeio, ela usa ali também para treinar uma competição. Então é importante discutir que, se for pensar por análises técnicas, não, a gente tem que pensar a realidade da comunidade e ver, dentro dos análises técnicas, que a gente pode encaixar a comunidade, a realidade dos ciclistas falando em ciclovia. Né? Obrigado, Leandro, pela resposta. Relembrando quem está acompanhando. Agora a gente está com o Leandro Soares aqui. O nosso tempo já está no finalzinho, então eu vou encerrar a nossa conversa com uma pergunta de uma internauta, da Carla Gomes. A pergunta é a seguinte: moro na Nova Rússia, transformaram o CAS em posto de saúde. Quando a coisa está boa, mudam. O que o senhor fará em relação a isso? Gostava do atendimento, era rápido e bom. Saber o que o senhor irá fazer, o que você pretende diante do fechamento dos CAS. Primeiramente, é bom repensar, porque até então a política de CAS era uma política um tanto equivocada. Eu, como vice-presidente do Conselho de Saúde, até então como conselheiro de saúde, um órgão voluntário que eu participo, acompanhei passo a passo a questão de CAS. Eles realmente foram fechados porque no projeto de criação eles não foram criados como CAS, foram criados com uma outra questão. Isso é importante, tá? Em Ministério Público e tal, de conhecimento público. Por quê? Porque eles não podiam estar ali. Sim, vamos pensar num departamento humanizado da questão de saúde. Por quê? Eu, como usuário do SUS que sou, eu quero um SUS integral, universal, igualitário, que preencha todos esses requisitos. Eu quero sim que quando eu chegue num posto de saúde seja bem atendido. Não porque eu, às vezes, não tenho uma boa aparência ou um bom vestuário, chegue num posto de saúde e me pergunta o que você quer. Às vezes eu estou doente, às vezes eu não estou bem. Não é o que você quer, o que o senhor precisa. Está tudo bem? Sente. Então a gente quer a humanização do serviço público de saúde. E como é que a gente faz isso? Através de fiscalização, através de auditorias em unidades de saúde, em espaços públicos na área de saúde. Hoje a gente tem uma ouvidoria de saúde e coleta lá algumas informações e sabe sim a realidade de cada comunidade. De repente, se alguma comunidade entender que a gente precisa de um equipamento um pouco mais estruturado, a gente pode repensar. O nosso plano de governo,
A gente tem a reconstrução do atual pronto-socorro, porque entendemos que a qualidade dele não é boa, está um tanto quanto precária, não só de material humano, como de espaço físico e de infraestrutura. Então, temos sim proposta suficiente e pode deixar que a gente vai se alongar um pouco mais numa próxima oportunidade sobre a questão de CAS, sobre a questão de unidades de saúde, porque essa questão é um pouco tanto complicada para explicar em poucos minutos. Seria isso. Obrigado. Candidato, eu agradeço a sua participação, agradeço por ter aceitado o convite do Portal A Rede em participar desse debate. Só para concluir aqui, então, a gente vai relembrar que na terça-feira a Adriane Lopes vai estar aqui com a gente, a candidata a vice-prefeito pelo PPL também. Na sexta-feira, o entrevistado nosso é o Aliel Machado. Eu agradeço a todos que acompanharam esse nosso breve debate sobre as propostas do candidato Soares. A gente volta na terça-feira, então. Obrigado a todos e até a próxima.